Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! O Outras Palavras, ao celebrar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, faz uma homenagem a todas as mulheres que se encorajam na luta. Ex-presidente da UTE e a primeira mulher a assumir a direção do Sindiúti, Rosaura de Magalhães Pereira, está conosco no programa de hoje. Educadoras de Minas Gerais falam de suas expectativas e seus principais desafios. O meio ambiente e os conflitos que envolvem esse segmento em Minas, você acompanha no Atualidade. Ex-presidente da UTE e a primeira mulher a assumir a direção do Sindiúti, Rosaura de Magalhães Pereira, ajudou na consolidação de uma das maiores e mais combativas entidades sindicais de Minas. No Educação em Debate, ela nos conta um pouco dessa história. Educação em Debate. Hoje é uma conversa muito especial. Para comemorarmos os 35 anos de vida do nosso sindicato, nós convidamos a professora Rosaura, que é quem começou, uma das lideranças que começou toda a nossa luta. Rosaura, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito emocionada, porque é uma história muito bonita, a sua história de vida e de militância. Então, agradeço a oportunidade de você partilhá-la conosco. Eu que agradeço, Bia, e é um prazer enorme estar aqui, contar essa história. Tenho feito isso, né, e acho que é importante a nova geração conhecer a história da UTE, então essa iniciativa, vocês estão de parabéns. Nossa história começa em 1979, é isso? Isso. Em 1979, eu estava começando a trabalhar como professora, dando aula de física no Estadual Central, e ainda era estudante da UFMG quando o pessoal começou a convidar a gente para participar de algumas reuniões na Fafiche. Inicialmente era tentando retomar ou montar uma chapa de oposição ao Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Particular. Mas nesse período estava começando a retomada democrática no Brasil e acontecendo greves no Rio de Janeiro, greves de professores em São Paulo, greves de metalúrgicos, né? A ditadura, a gente ainda estava no período da ditadura militar, mas já com o início de redemocratização no Brasil, né? E aí nessas reuniões na Fafiche, teve uma delas que eu fui e tinham vários professores da rede estadual nessa reunião. E algumas decisões dessa reunião foram muito importantes, né? Decidiu-se procurar a PPMG, que era a Associação dos Professores Primários de Minas Gerais, e o Simpro, e reivindicar que as suas direções convocassem assembleias para discutir a questão salarial dos professores. Nós estivemos na PPMG, uma outra comissão foi no Simpro, e tanto a direção do Simpro quanto a direção da PPMG se recusaram a convocar a assembleia. Então, esse grupo de professores decidiu convocar uma assembleia por conta própria, né? Essa assembleia aconteceu nos sindicatos bancários e tirou uma pauta de reivindicações. E o interessante dessa história é que a pauta de reivindicações, né, a reivindicação salarial dos professores de Minas era o salário que os professores do Rio tinham conquistado na greve que eles fizeram. Então, tanto que a palavra de ordem na primeira greve de 79 era 8 e uns quebrados, era a reivindicação salarial dos professores mineiros. Então, essa primeira assembleia tirou a pauta de reivindicações, uma segunda assembleia na medicina definiu pela greve, né, a greve de 79, que foi uma greve histórica, uma luta maravilhosa, espontânea, né, os professores... as professoras, né, que éramos a grande maioria, ainda somos a grande maioria da categoria, assumindo essa luta, indo para a rua, né, se organizando, arrecadando dinheiro de fundo de greve, e aí a greve cresceu, né, foi fantástico. E aí a UTE nasceu. Aí a greve de 79, o governo estava se recusando a negociar com os professores porque dizia que aquela greve não tinha rosto, porque não tinha uma entidade
na frente, né? O movimento elegeu um comando geral de greve, né, que era a direção do movimento. E se organizou em regiões e nessas assembleias regionais tirava a direção do movimento, né, os comandos regionais. E cada cidade, a orientação do comando geral era esse, cada cidade que entrasse em greve elegia o seu comando geral, né, o seu comando de greve. Tem um episódio interessante que foi a dona Maria de Lourdes Paraíso Coutinho, a professora mais velha de uma escola aqui em Belo Horizonte. Quando o governo falou que a greve não tinha rosto, ela foi para o Estado de Minas, para o jornal, e falou assim, eu sou o rosto da greve, né? É uma greve que foi assumida pelos professores. Os professores se assumiram como o rosto da greve, né? E a próxima assembleia, no pátio da Assembleia Legislativa, já tinha 10 mil professores, né? E todo mundo levantou o braço falando, eu sou o rosto da greve. Então, a greve durou 41 dias, atingiu 421 municípios, uma greve espontânea com uma direção eleita na base ali, né, e naquele momento. E o maior saldo dessa greve foi a criação da UTE. No final, em julho, nós fizemos um congresso e decidimos criar a UTE, né, que é a União dos Trabalhadores do Ensino. Em 1980, uma nova greve, Rosaura, mas marcada por muita repressão. Conta um pouco desse período para a gente, já como UTE, União dos Trabalhadores do Ensino. Em 80 nós resolvemos fazer uma outra greve e aí o governo, que era na época o Francilino Pereira, né, que inclusive em 79 mandou a polícia também. 79 teve o 29 de abril que o Francelino mandou reprimir uma manifestação na Praça da Liberdade, jogando água nas professoras, né, jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo. Então teve repressão em 79. Só que a repressão de 79, ao invés de fazer o movimento diminuir, fez o movimento crescer, né? Só que o Francilino, em 80, botou a polícia na porta das escolas, ameaçou de exoneração e de demissão aos professores. Então, a polícia veio de forma muito mais violenta, né? Então, a greve, ela durou uns 15 dias, mas era assim, uma cidade entrava hoje e a repressão era tão violenta que saía no dia seguinte, né? E aí teve realmente exoneração de professores contratados e suspensão de professores efetivos. Teve uma punição violenta em 80. Mas a UTE continuou, né? A repressão foi grande, mas a gente conseguiu fazer a UTE crescer, se manter viva, né? A UTE a gente fazia as coisas tirando dinheiro do bolso, né? Todo mundo bancava essa entidade, né? Então, a gente trabalhava no horário que tinha livre, ia para as escolas, fazia discussão, né? Fazia vaquinha para pagar aluguel da sede, fazia vaquinha para pagar o telefone. Ou seja, a gente construiu essa entidade do nada, né? Os professores de Minas Eu fico também muito emocionada de contar essa história, porque é uma história muito bonita, né? Criar uma entidade do zero, e é essa entidade que tem essa importância que tem hoje, né? Em 89, você é eleita presidenta da UTE. E você tem um papel fundamental nessa articulação da nossa categoria, dos diversos setores, para que em 1990 se dê a unificação dessas entidades. Conta um pouco dessa história para a gente. Ao longo desses anos, nós tivemos várias greves e sempre o governo usava, principalmente a PMG, né, para dividir o movimento. Então, em vários momentos da nossa história aí nesse período, né, na hora da campanha salarial, na hora da greve, o governo chamava a PPMG para negociar, tentando tirar a UTE da cena política, do cenário político. E a categoria percebia isso, né? Essas manobras que o governo usava para
dividir a categoria, né? Usava as diferenças, as divergências para dividir. E a própria categoria começou a reivindicar, né, a unificação das entidades, porque percebia que a existência de várias entidades, então tinha associação de diretoras, associação de inspetoras, associação de supervisores, a de orientadores, associações municipais, né? Então, a ideia era unificar num grande sindicato, né? E com todo mundo no sindicato para que o governo não utilizasse essas diferenças para dividir a categoria. Então, a categoria reivindicando isso, nós articulamos, começamos a tentar fazer esse processo de unificação e aí criamos uma comissão com a participação de elementos das várias entidades, né? Numa comissão de unificação. E realizamos um congresso, né? O congresso aconteceu em 1990, teve mais de 3.000 delegados, professores, trabalhadores em educação do estado todo, para discutir e unificar as entidades. Nesse congresso de unificação, nós elegemos uma direção provisória, eu era presidente da UTE, e fui a primeira presidente eleita nesse congresso do Sindiúte, e essa direção do Sindiúte, ela tinha uma composição com as várias entidades que participaram do processo de unificação. Então, tinham pessoas da UTE, da PPMG, da OEMIG, das associações municipais, então foi uma composição das várias direções. Você acompanhou um importante depoimento da professora Rosaura, que conta a história do nosso sindicato. Convido todos os telespectadores a continuarem conosco no próximo programa. Abrimos espaço para ouvir o que pensam as educadoras mineiras. Profissão educador. Queremos mais respeito com a nossa escola, com a nossa categoria dos auxiliares serviços gerais, que somos discriminados e invisíveis em todos os lugares da nossa escola. Tire sua dúvida com o departamento jurídico. Tira dúvidas. Eu gostaria de saber quem é que pode participar da ação de revisão do grau E, porque, veja bem, já há mais de 3 anos que eu sou aposentada, estou no LO, porque era E, e estou no LO, e estou tendo uma perda absurda nesses 3 anos. Eu estou tremendamente prejudicada e eu preciso entrar com essa ação e eu quero saber se eu tenho esse direito. Aquele servidor, professor de educação básica ou detentor do cargo de especialista que se aposentou no grau E, pode ajuizar a ação com o departamento jurídico visando o seu enquadramento correto nas tabelas salariais da educação. A professora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Ana Flávia dos Santos, fala do mapa dos conflitos ambientais em Minas. Atualidade. Em 2014 foi lançado em Minas Gerais o Observatório dos Conflitos Ambientais, uma iniciativa envolvendo algumas universidades, principalmente a UFMG. Hoje aqui no estúdio estou com a professora Ana Flávia dos Santos, ela é do GESTA, que é o Grupo de Estudos sobre Temáticas Ambientais. Professora, conflitos ambientais é meio genérico. Que tipo de conflitos são esses que esse grupo de estudos atua aqui em Minas Gerais? Bom, na verdade, quando a gente fala em conflitos ambientais, a gente fala em conflitos entre grupos e lógicas distintas de apropriação, de percepção, de relação com o mundo material, com o território, com os recursos, né? E, na verdade, esses conflitos, eles envolvem são vários tipos de... Então envolve empresas, governos... Envolve empresas, governos, populações, locais. Muitas vezes diante de formas de apropriação dos recursos e do território, que são formas excludentes, digamos assim, concentradoras, né? E que, de certa forma, a sua prevalência ameaça ou muitas vezes inviabiliza
a convivência de outros grupos, Sim. outras lógicas. Agora, pelo que eu vi consultando o site na internet do Observatório, a maioria dos conflitos cadastrados pelo Observatório aqui em Minas se refere a conflitos relacionados ao uso da água. Não necessariamente. Na verdade, o mapa, ele atualmente, eu acho que ele recobre, né? Digamos assim, ele tem uma base de cerca de 500 fichas. Que foram estudados. Que foram estudados, mas, na verdade, o mapa é muito mais, ele não é quantitativo. Então, esse número não representa efetivamente, esse número, assim, a base. Né? Inclusive, na verdade, já devem haver mais casos, porque o mapa, na verdade, é uma pesquisa, né, que vem sendo desenvolvida desde 2007, contou com atualização, com a realização de oficinas, então esse número aumentou. Então, assim, ele não pretende representar todos os conflitos, né? Mas ele representa conflitos, casos que a equipe considerou que são casos emblemáticos. Dentre esses, eu acho que a gente poderia destacar, por exemplo, a questão da mineração, a expansão da fronteira minerária aqui no estado de Minas Gerais, a questão das hidrelétricas, né, em várias bacias. No norte de Minas, uma questão que aparece com muita frequência é a questão da criação de unidades de conservação em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais. E quando se cria essas unidades, essas populações, comunidades são desalojadas, precisam ser reassentadas. Justamente porque essas unidades muitas vezes são criadas de forma bastante arbitrária, sem estudos, né? E elas incidem sobre áreas que são mais preservadas, e são mais preservadas justamente pela presença histórica de uma população que tem uma outra lógica de relação com a natureza. Agora, na pesquisa que vocês promoveram e naquelas também que estão em curso, como é que é a mediação desses conflitos? É a justiça que faz a mediação? É o Ministério Público? Ou isso é um grande problema? Não tem mediação? Olha, na verdade, o que a gente vê hoje no estado de Minas Gerais, eu tomo isso, por exemplo, há 2 pesquisas hoje em curso no GESTA, que são sobre grandes casos de empreendimentos minerários, né? E o que a gente vê, na verdade, nesses casos é, digamos assim, a falência do Estado no que diz respeito à efetiva fiscalização e mesmo uma avaliação acerca da viabilidade socioambiental dos empreendimentos. Ou seja, antes do empreendimento, naquela fase antes do empreendimento, se avaliar, exato. Se concede a licença, não concede. Exatamente, quer dizer, o licenciamento ambiental, que seria o instrumento através do qual esse juízo é feito, ele está completamente esvaziado. A licença prévia não reflete mais, na verdade, um verdadeiro juízo de viabilidade socioambiental. E por que ela não reflete isso? É falta de estrutura do Estado, falta de fiscais, por exemplo, como você colocou, ou é falta de uma política mais transparente, das pessoas serem ouvidas nesses processos? Acho que as duas coisas. É falta de uma política mais transparente, quer dizer, os mecanismos participativos também estão esvaziados, né? Então, a população não é efetivamente ouvida nesses processos e não se tem mais no licenciamento um fórum de discussão real dos problemas, né? Para você ter uma ideia, o licenciamento prévio do mineroduto, do empreendimento Minas Rio, sim, não o mineroduto, na verdade, a cava e a exploração mineral. Isso. Ela foi licenciada com centenas de condicionantes, com cerca de 300 condicionantes. Isso implica, na verdade, que as insuficiências eram tantas que efetivamente você não poderia ter licenciado. Correto. Professora, nosso tempo está se esgotando, vamos voltar a esse assunto no próximo programa. Eu agradeço aí pela sua audiência, até o próximo. Vamos agora falar de saúde do trabalhador e da trabalhadora. A presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, conversa com a coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador, Marta de Freitas. Momento CUT Minas. Conversamos com Marta de Freitas, ela é coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador. Marta, obrigada pela sua presença. Explica para os nossos telespectadores o que é o Fórum e qual é a sua importância para o trabalhador. O
Fórum é um movimento de militantes de saúde do trabalhador que nasce principalmente em sindicatos metalúrgicos no estado de Minas Gerais, com destaque para o BH Contagem, Betim e São João del Rei. A partir desses 3 sindicatos, o movimento foi crescendo. Em 2009 foi feito um evento com mais de 600 dirigentes sindicais que levantaram a questão da necessidade de se unirem na questão de saúde do trabalhador. De lá para cá foram feitas 5 audiências públicas no 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho, e várias outras demandas começam a surgir, e hoje nós temos claro o seguinte, da necessidade de capacitar os dirigentes sindicais para discutir melhor, para enfrentar melhor essa questão do massacre que ocorre no chão da fábrica, na mina, no canteiro de obra, dentro de uma mineração. Nós temos, Minas Gerais é o 2º estado em acidente do trabalho. Então nasce esse movimento e que vai agregando hoje não só as entidades sindicais, mas profissionais do Ministério do Trabalho, da Fundacentro, profissionais do Sereste, da Universidade, e também essa questão que nós começamos a ir para o interior. Então hoje nós já temos alguns núcleos no interior também atuando e discutindo saúde do trabalhador, né? As centrais sindicais, em especial a CUT, que tem dado um apoio muito grande, como ceder o espaço, né? Então é esse movimento que discute solidariedade, apoio entre os dirigentes sindicais para melhorar um pouquinho a vida dos trabalhadores, que as condições de trabalho de Minas Gerais são terríveis, são talvez algumas das piores condições que nós temos. Minas Gerais, infelizmente, é hoje destaque em trabalho escravo, é destaque em trabalho infantil, um dos poucos estados que o trabalho infantil vem crescendo, de 5 a 9 anos, e é um local onde nós temos a própria atividade, tanto de mineração como metalúrgica, a água, a indústria, são atividades com altíssimo risco. Nós temos a maior malha rodoviária, então é onde nós temos o maior índice de mortalidade de acidentes do trabalho com motoristas. Então, esse grupo que hoje cresce, né, e é que a gente espera que venha crescendo mais ainda, que aumente cada vez mais esse apoio, essa solidariedade, para que a gente possa diminuir um pouquinho dos acidentes do trabalho, do sofrimento do nosso trabalhador. Minas Gerais é hoje o estado com o maior índice de doença profissional, em especial silicose, que é uma doença que mata trabalhadores em vários segmentos da construção, da mineração e outras atividades. Então o Fórum tem um movimento em prol da vida, da saúde e da dignidade do trabalhador. Bom, Marta, e por falar em saúde e em dignidade, nós estamos enfrentando aí uma onda conservadora pressionando pela terceirização sem limites. Explica pra gente por que a terceirização é tão ruim para o trabalhador. A terceirização no Brasil, ela ocorre de uma forma diferente do que foi lá fora. Aqui se terceirizou o que é porco, o que é sujo, o que é insalubre, o que é perigoso. A gente chega na empresa, mãe, ela não tem acidentes, mas as suas prestadoras de serviço, as suas terceiras, é onde morrem os trabalhadores. A chance de um trabalhador morrer numa terceirizada hoje no Brasil é 6 vezes mais do que na empresa mãe. Haja visto a situação da CEMIG hoje, dos trabalhadores terceirizados na CEMIG. E assim tantas outras empresas. Então, a terceirização significa precarizar ainda mais as condições de trabalho em todo o setor produtivo, tanto no comércio, na indústria, na prestação de serviço. A gente vê uma migração dos acidentes do trabalho das áreas tradicionais de Minas Gerais, como siderúrgica, mineração, para o setor terciário, quando, na verdade, são acidentes que ocorrem dentro dessas empresas siderúrgicas, minerações, construção. Então, a terceirização para o trabalhador significa aumentar a sua chance de morrer e adoecer. Então, nós precisamos urgentemente combater a terceirização. Trabalho digno, decente, não se faz com trabalho terceirizado. Você conheceu um pouco do trabalho do Fórum Popular e Sindical de Saúde e Segurança do Trabalhador e também mais motivos para lutarmos contra a terceirização. Marta, muito obrigada pela sua participação. Estamos às ordens, o Fórum se coloca à disposição, convida a todos a integrar ao Fórum. É fundamental que a gente aumente esse movimento e que juntamos os nossos esforços na luta contra a terceirização. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. No
Nos dias 9 e 10 de março, a CNTE realiza o Encontro Nacional de Educadores Indígenas em São Paulo. O objetivo é debater a organização e a gestão da educação escolar indígena nos estados e promover a troca de experiências entre cerca de 30 participantes. A partir desse encontro, então, nós queremos formar o coletivo de educadores indígenas da CNTE, que é algo inédito. Nós ainda não temos a organização desses profissionais, né, com essa temática específica de educação indígena dentro da CNTE. Eu creio que, a partir dessa organização, nós vamos conseguir fazer intervenções de maior qualidade na educação indígena, né, incorporar toda a luta da CNTE, assim como qualificar também a ação dos nossos sindicatos filiados, onde eles também terão que organizar esse segmento dentro dos seus sindicatos. De 11 a 13 de março, a Internacional da Educação promove um encontro mundial que vai reunir educadores indígenas de toda a América Latina. Este nosso encontro internacional sobre educação indígena, que vai acontecer na cidade de São Paulo, vai contar com a presença de dirigentes sindicais do Canadá e da Noruega, que são países que têm bastante desenvolvido uma política de inclusão, uma política de como conviver com as diferenças, enfim, com esse trabalho. Também nós vamos contar com a presença de todos os países da América Latina e este encontro vai ser para estudar como as políticas ofertadas pelo Estado na questão da educação indígena, quanto oferta até a educação básica, mas também quanto à formação de professores no continente. Elas são fortes e guerreiras. Elas são mulheres e são da luta. Mulher educadora. Da luta, saúde e educação. Da fé, da esperança e da emoção. Mulher coragem, de raça e cor, que faz, acontece, e no destino da messe, seu caminho tece. Mulher que encara a labuta, que cresce na pressa e com determinação aposta na luta. Mulher que cala, escuta e fala de tudo um pouco nesse mundo plural, levantando a bandeira de que na diferença não quer ser desigual. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso... As mulheres, nenhum direito a menos. Trabalhadoras em luta por igualdade, liberdade e autonomia. Fique agora com o nosso quadro de humor. Tabela periódica, cateto oposto, cateto adjacente, raiz quadrada. Isso enlouquece a gente. A gente aprende isso na escola, mas logo a gente esquece. Mas tem uma coisa que a gente aprende na escola e que jamais esquece: o valor do educador e da educadora na nossa vida. Afinal, eles dedicam a própria vida a ensinar, a compartilhar o conhecimento. Então, está na hora do governo de Minas pagar a dívida que tem com os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Pagar o piso salarial nacional e reconstruir a carreira é o mínimo que o governo precisa fazer para mostrar que, além de você, ele também reconhece o valor da educação. Educadores e educadoras, Minas Gerais precisa reconhecer
o valor de vocês. Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte MG.